O ineludível, inescapável ou inevitável, seja a mudança, a morte ou o sofrimento, é a temática central da reflexão humana. Pois bem, algo ineludível é aquilo que pode ser evitado, contornado ou ignorado por meio de esforço, astúcia ou mudança de rota. Isso é o eludível. É o campo do opcional e do contornável. No cotidiano, são situações que dependem da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio, ou de circunstâncias que podem ser alteradas. Para ficar didaticamente mais estruturado esse raciocínio, vamos a alguns exemplos práticos. Conflitos triviais. Uma discussão na internet ou um desentendimento no trânsito são eludíveis. Você pode escolher não engajar e seguir seu caminho. Compromissos não essenciais. Aquele evento social ao qual você vai apenas por pressão. Ele pode ser evitado com uma justificativa razoável e educada. Hábitos nocivos. Esse exemplo é interessantíssimo. Fumar ou procrastinar são comportamentos eludíveis, pois embora exijam esforço e disciplina, força de vontade, esses hábitos podem ser interrompidos e substituídos por outros. Agora vamos para uma questão fundamental. O que é ineludível? O ineludível ou iniludível é o que não se pode evitar, impedir ou escapar. É o inevitável, o fato que se impõe sobre nós, independentemente do nosso desejo, da nossa vontade. Frequentemente, refere-se a leis da natureza, ou verdades absolutas que não admitem dúvidas. Vamos ser didáticos novamente, vamos para alguns exemplos práticos. Esse é contundente: o tempo e o envelhecimento. A passagem dos segundos, das horas, dos dias, dos meses, dos anos, as mudanças biológicas no corpo, são ineludíveis, são inevitáveis. Sim, e a morte, conhecida como a indesejada das gentes, é o destino final e ineludível de todo ser vivo. Sim, dos seres humanos e dos outros seres vivos. Consequências de atos passados também são ineludíveis. Embora possamos mudar o futuro, as consequências diretas de algo que já aconteceu no passado são muitas vezes inevitáveis, inescapáveis, portanto, ineludíveis. Também verdades lógicas, como o fato de que 2 mais 2 são 4. É uma realidade que não pode ser contornada por opiniões. Faz parte da matemática que representa a realidade, é uma ciência exata. Portanto, meu amigo e minha amiga, devemos desenvolver a arte de diferenciar aquilo que não é tão importante do que realmente é essencial na vida. A sabedoria reside em não gastar energia, esforço e tempo tentando eludir o que é ineludível, como a não aceitação do envelhecimento e da morte. E hoje muitas pessoas parecem se recusar a envelhecer e até mesmo morrer. Por outro lado, não devemos aceitar passivamente o que é eludível, como uma situação de injustiça que pode e deve ser mudada, como por exemplo, a triste realidade de milhões de crianças que ainda passam fome e não possuem boas perspectivas de desenvolvimento humano, num mundo cada vez mais egoísta, narcisista, cruel, indiferente, violento e embrutecido. Sim, a adoção de políticas adequadas, novos rumos, isso é eludível. Portanto, há coisas na vida que parecem abertas à fuga e outras que nos cercam como um horizonte absolutamente inevitável. Agora, o eludível dança à nossa frente com o brilho das escolhas. São caminhos que podemos contornar, silêncios que podemos quebrar, dores que podemos transformar,
injustiças que podemos denunciar. É o campo móvel da liberdade humana, onde o erro e a coragem disputam o mesmo terreno. Na realidade, o eludível é feito de portas entreabertas, de desvios possíveis, de destinos que não estão escritos em pedra. Estão sim riscados em areia pelo vento de nossas decisões. Nele habita a ilusão confortável de que sempre há tempo, sempre há saída, sempre há o amanhã. Até que o tempo silencioso nos prove o contrário, não é verdade? Entretanto, sob essa superfície maleável repousa também o ineludível, aquilo que não negociamos, não adiamos, não podemos de forma alguma contornar. Nascemos sem escolher e morremos sem permissão. Estamos todos condenados à morte e a execução virá de forma inexorável, mais cedo ou mais tarde. Daí a grande necessidade de significarmos a vida e tudo o que fazemos nela, porque o tempo é implacável. O corpo envelhece como um relógio orgânico que não aceita trégua. O amor nos atravessa sem convite. A perda nos visita sem aviso. E às vezes isso é muito triste. Somos lançados ao mundo e ainda assim responsáveis por ele. Esse paradoxo de sermos jogados na existência e ao mesmo tempo chamados a respondê-la é talvez a marca mais profunda do que vem a ser ineludível. Entre dois polos pulsa a vida como um coração inquieto. Tentamos escapar sempre do sofrimento e aprendemos que ele também nos forma, nos oferece aprendizado. Buscamos controle, mas somos feitos de vulnerabilidade. Queremos certezas, mas caminhamos sobre grandes e inexoráveis abismos de sentido. Por favor, lembre-se, o eludível nos seduz com a promessa de domínio, ao passo que o ineludível nos alerta permanentemente sobre a nossa condição frágil e finita. Razão pela qual o orgulho tolo e as prepotências são injustificáveis. Preste atenção. Aqueles que inferiorizam seus semelhantes e os maltratam por meio do racismo, da discriminação e do preconceito, ainda não pararam para pensar seriamente no caráter ineludível da sua própria degradação moral e do seu fracasso existencial. Sim, pense nisso com seriedade, com bom discernimento, pense com arte. Talvez a sabedoria não esteja em fugir do que é inevitável, nem em negar o que é evitável, mas em saber discernir a fronteira entre ambos, entre o evitável e o inevitável. Saber quando agir e quando aceitar, quando resistir e quando soltar, quando lutar e quando tão somente contemplar. Essa é sabedoria. Pois viver bem é aprender a dançar nessa tensão, passos livres sobre um chão que muitas vezes não escolhemos. No fim, o que não podemos evitar é a nossa condição de ser humanos. E isso seguramente é a nossa maior condenação e também o nosso mais belo e grandioso privilégio. Vamos pensar, vamos refletir seriamente sobre essas questões. E se você gostou do vídeo, deixe o seu comentário. E por que não, deixe também o seu like. E se não for inscrito, inscreva-se. Vamos continuar aqui discutindo, debatendo, pensando, refletindo, elaborando ideias. E isso nos enriquece, isso nos aproxima, isso também nos humaniza. Um grande abraço, até a próxima.